Hoje nós estamos iniciando a nossa terceira aula, conteúdo romantismo, a prosa. Bom, inicialmente nós iremos apresentar para vocês um breve resumo deste conteúdo. O conteúdo para os segundos anos do terceiro bimestre. Professoras Aline, Ana Patrícia e Fernanda. Literatura brasileira, segundos anos. Romantismo, a prova. Nosso conteúdo está dividido em uma breve explicação, né, retomando o que nós já vimos a respeito do romantismo. Vou falar um pouco sobre o que é prosa, a divisão da prosa romântica no Brasil e um pouco, né, apresentar um pouco sobre o romance indianista, o resgate da história nacional, o romance regional, um olhar local, e o romance urbano, o cotidiano da burguesia. Bom, vamos lá. O romantismo. Nós já estudamos na nossa aula 1 sobre o romantismo. Movimento que representa uma quebra em relação aos valores neoclássicos e perdurou entre o final do século XVIII e a segunda metade do século XIX. Bom, então, assim, quando você é indagado sobre o que é o romantismo, a maioria das pessoas pensam que o romantismo é simplesmente aqueles romances no qual a pessoa se apaixona, fica perdidamente apaixonada e perde a sua razão, né? Mas o romance não é só isso, o romantismo não é só isso. A palavra romântica é frequentemente associada a um conjunto de comportamentos e valores, como dar ou receber flores, gostar de ler ou escrever poemas e histórias de amor, emocionar-se facilmente, ser gentil e delicado com a pessoa amada. Esse tipo de romantismo, porém, é diferente do romantismo na arte. Este também está relacionado aos sentimentos, mas foi muito mais do que isso. Foi um amplo movimento que surgiu no século XIX e representou artisticamente os anseios da burguesia que havia acabado de chegar ao poder. Bom, nessa questão nós vamos ter 3 elementos importantes do contexto do romantismo, que é a questão econômica, a questão social, as ideias e a cultura. A questão econômica, o acontecimento mais marcante do romantismo será a questão da Revolução Industrial na Inglaterra. Essa revolução, ela vai provocar desejos, né, na população e a necessidade de construir uma nova forma de se relacionar na sociedade. Vai surgir aí um grupo de pessoas, os operários, que vão ter os mesmos desejos da burguesia. E esses desejos não vão ser contemplados, eles não vão ter o mesmo estilo de vida, poder, o dinheiro, né? Então, isso vai gerar conflitos. Então, nós vamos ter aí o surgimento das revoltas e o nascimento dos sindicatos e associações de trabalhadores e de patrões. Isso também vai influenciar a literatura, porque, inicialmente, o romantismo ele vai estar relacionado a 3 ideais da Revolução Francesa. Ao ideal de igualdade, de liberdade e de fraternidade. E após a burguesia tomar o poder, a classe operária, os mais pobres, viram que esses 3 ideais não vão ser postos em prática, né? Social e politicamente, tendo a burguesia alcançado o poder na França com a Revolução Francesa, inicia-se um longo período de lutas para a consolidação desse poder. Por quê? As monarquias, elas não vão perder o poder sem lutar. Então, elas vão tentar fazer uma contra-revolução, né? Contra-revolução, contra esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e contra o poder que estava na mão da burguesia. Eles vão tentar tomar de volta. Então, vai ter uma investida muito forte de algumas monarquias europeias, como a Áustria, a Rússia e a Prússia, na tentativa de recompor o regime anterior, né? E aí vai ter uma luta de interesses liderado por Napoleão Bonaparte, né? Que Napoleão Bonaparte, apesar
de ser um burguês, né? Ele não nasceu na nobreza, mas ele depois vai se autoproclamar imperador. E os países, Áustria, Rússia e Prússia, não vão aceitar e vão iniciar uma guerra contra ele. Ideologicamente, as ideias do movimento romantismo, né, elas estão influenciadas pelo iluminismo, né, com propostas de um governo voltado para um ideal de democracia, um governo do povo para o povo, né? Um governo onde os representantes eram escolhidos pelo povo e defenderiam os ideais do povo. Esse governo defenderia os princípios básicos da igualdade, da justiça social e dos direitos humanos, e também o direito de liberdade do povo. Mas essas ideias não vão, né, de certa forma, quem vai chegar ao poder vai apenas querer manter o poder. E o que é que vai ocasionar? Vai ocasionar que a população, de uma forma geral, os mais jovens, que foram aqueles que mais se entusiasmaram em um novo governo, eles vão perder a crença nesse governo democrático. Como expressão cultural de um turbulento período da história, não se pode esperar que o movimento romântico seja equilibrado e uniforme. Ao contrário, ele traz as contradições e as marcas próprias de uma revolução, otimismo e reformismo social, decepção e pessimismo, saudosismo e contra-revolução. Além disso, os românticos se rebelaram contra as rígidas normas de tradição clássica. Naturalmente, não estavam propensos a seguir regras. Bom, então, essa ideia de liberdade, essa ideia de igualdade vai estar expressa através de uma produção literária, artística, voltado para a liberdade criativa, certo? Nós também vamos identificar que essa sociedade, o ideal burguês é individual, os valores individuais se sobrepõem aos valores coletivos, né? Então, os sentimentos individuais, né, são mais fortes do que os sentimentos coletivos. Então, a minha infelicidade, ela é maior do que a infelicidade que eu posso causar aos meus familiares. Se eu não estou feliz, não me importa se vão sofrer, mas eu vou fazer aquilo que vai, de uma certa forma, me direcionar até a minha felicidade. O mundo capitalista é competitivo e individualista. Nele, o eu normalmente tem maior importância do que o outro, de forma que o interesse individual quase sempre se sobrepõe ao coletivo. Na arte romântica, nota-se igualmente uma forte valorização do indivíduo. Na prosa, destaca-se a figura idealizada do herói romântico, cujas qualidades são incompatíveis. Na poesia, o eu lírico volta-se para si, buscando retratar com profundidade seu mundo interior e suas dificuldades em relacionar-se com o mundo externo. Bom, então, baseado nisso, né, nesses nossos conhecimentos sobre a sociedade e o pensamento da época, que nós vamos agora conhecer uma outra parte do romantismo, que é a prosa. Bom, o que é prosa? Você já estudou sobre prosa? Eu acredito que sim. Né? O romantismo proporcionou não somente a inserção de um novo modelo formal na lírica, e a apresentação de um aprofundamento no sentimento amoroso, como também introduziu novos gêneros literários. A prosa é um modelo textual escrito em parágrafos que narra os acontecimentos de um enredo e carrega grande caráter descritivo. O romance passa a narrar os acontecimentos da vida cotidiana, substituindo a epopeia, voltada para a descrição de costumes do cenário brasileiro. A prosa do romantismo se subdivide em histórica, regional e urbana.
É importante destacar que os romances eram publicados em capítulos, em forma de folhetins, o que fazia que cada publicação os leitores se prendessem à obra, sentindo-se ansiosos pelos próximos acontecimentos. Esse costume também é visto em nossa sociedade contemporânea. Essas pequenas divisões da história são retratadas semanalmente nas novelas e, por último, atualmente, nas minisséries, né, nas séries. Bom, então a divisão da prosa romântica. Nós temos o romance indianista. As principais obras indianas foram escritas pelo principal autor da prosa romântica, José de Alencar. Entre as prosas podemos destacar as obras O Guarani, Iracema e o Birajara. Na prosa regional, entre as principais obras podemos destacar Inocência e Retirada da Laguna, de Visconde de Taunay, e O Gaúcho, de José de Alencar, e O Cabeleira, de Franco Litavo. O romance urbano, nós vamos ter aqui a obra pontapé, né, que dá início ao romantismo, é a obra Memória de um Sargento de Milícia, de Joaquim Manuel Macedo, é a que mais se distancia das características românticas, como a idealização amorosa e o profundo sentimentalismo. Tal obra apresenta uma série de aspectos sociais e a descrição de um ambiente mais popular, como também a presença de um anti-herói, que se aproxima de um personagem picaresco. Já nas obras de José de Alencar, o autor faz uma crítica aos valores sociais e aborda temas como o casamento por interesse e a independência feminina. Bom, o romance indianista, o resgate da história nacional. Assim como na poesia romântica, a imagem do índio era associada ao herói da América, ajudando a propagar o sentimento nacionalista idealizado, uma influência que contribuiu para a idealização do índio no Brasil. Foi a existência dos relatos históricos e descritivos da literatura informativa do século XVI, que colaborou com uma série de conhecimentos sobre a cultura indígena. Além disso, há uma aproximação dessa figura nativa com a de um cavaleiro medieval, ideal propagado no cenário europeu, durante a Idade Média. Os romances indianistas sempre destacam o choque entre as culturas, entre o índio, elemento nativo e selvagem, e o homem branco, ou seja, colonizador provindo do continente europeu, o invasor, né? O usurpador. O romance regional, um olhar local. O romance regional foi muito importante para incentivar uma literatura que abordasse sobre as diversidades locais. Além disso, houve uma valorização de aspectos étnicos, linguísticos, sociais e culturais sobre várias regiões do Brasil. Com esse tipo de romance, não tinha influência os costumes europeus. Esse impulso de criar algo com valor brasileiro foi percussor de futuras escolas literárias. Entre as regiões abordadas, podemos destacar a capital do Rio de Janeiro e as regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Além disso, é importante observar nessas obras o choque de valores e costumes, geralmente propagados por personagens que passam a conviver recentemente em um mesmo ambiente, mostrando alguns contrastes entre o meio urbano e o meio rural. O romance urbano, o cotidiano da burguesia. O romance urbano foi o que melhor atendeu às necessidades da burguesia, pois retratava sobre a vida cotidiana, pondo em discussão os valores morais vividos na época. Com isso, há uma enorme consolidação e amadurecimento deste gênero no Brasil, principalmente porque esse influenciará posteriores movimentos literários que abordam sobre o ambiente urbano. Entre as obras, podemos destacar Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, Memória de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, Lucília e Senhora, de José de Alencar. Bom, eu vou ler o prefácio da obra Lucília.
E vou ler também um trechozinho dela. Reuni as suas cartas e fiz um livro. Eis o destino que lhes dou. Quanto ao título, não me foi difícil achar. O nome da moça, cujo perfil o Senhor desenhou com tanto esmero, lembrou-me o nome de um inseto. Lucila é o lampiro noturno que brilha de uma luz tão viva no seio da treva e à beira dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher que no abismo da perdição conserva a sua pureza? Deixe que raivem os moralistas. A sua história não tem pretensões a vestal. É musa cristã, vai trilhando o pôr com os olhos no céu. Podem as uzes do caminho dilacerar-lhe as roupagens, veste-as a virtude. Demais, se o livro cair das mãos de alguma das poucas mulheres que leem neste país, ela verá estátuas e quadros de mitologia, a que não faltam nem o véu da graça, nem a folha da figueira, símbolos do poder no Olimpo e no paraíso terrestre. Novembro de 1861. G.M. Bom, aí eu vou ler aqui um trechinho só, porque não dá para ler todo. Só um minutinho. Lúcia não disse mais palavras. Parou no meio do aposento, defronte de mim. Era outra mulher. O rosto cândido e diáfano, que tanto me impressionou, a doce claridade da luz, se transformara completamente. Tinha agora uns toques ardentes e um fulgor estranho que o iluminava. Os lábios finos e delicados pareciam túmidos dos desejos que incubavam. Havia um abismo de sensualidade nas asas transparentes da narina, que tremiam com o anélito do respiro curto e sibilante, e também nos fogos surdos que incendiavam a pupila negra. A suavidez, fluidez do gesto meigo sucedeu à veemência e à energia dos movimentos. O talhe perdera a ligeira flexão que lhe ordenara o curvar, como uma haste delicada ao sopro das auras, e agora arqueava, enfurnando a rígida carnação de um colo soberbo, e traindo as adulações felinas num espreguiçamento voluptuoso. Às vezes, um tremor espasmódico percorria todo o corpo, e as espádulas se conchegavam, como se o frio de gelo a invadira de súbito. Mas breve sucedia a reação, e o sangue, abrasando-lhe as veias, dava à branca epiderme reflexões de narca, e às formas uma exuberância de seiva e de vida, que realçavam a beleza radiante. Era uma transfiguração completa. Bom, nesse trecho, o Paulo fala para ela, né, no momento anterior, que era uma besteira ela achar que ele estava se apaixonando por ela, né? E aí ela fica zangada, e aí a mulher se transforma, né, numa verdadeira fera. Isso é só para demonstrar a vocês como o romance urbano ele é diferente, né? Ele vai tratar de personagens que nem são bons totalmente, nem são maus completamente. Eles são apenas humanos, ok? A obra Lucila, ela é uma obra que, na época, foi um choque para a sociedade, porque sua personagem principal é uma mulher mundana, né? Uma cortesã. Como eu já expliquei para vocês, cortesã era uma prostituta da época, é um nome chique.
Lucíula é o quinto romance de José de Alencar e o primeiro da trilogia que ele denominou de Perfis de Mulher. Integra o conjunto da ficção urbana do grande romancista, aquela em que ele fixou o Rio de Janeiro da época, com a sua fisionomia burguesa e tradicional, com uma sociedade endinheirada que frequentava o lírico, passeava à tarde na Rua do Ouvidor e à noite no passeio público. Morava no Flamengo, Botafogo ou Santa Rita e era protagonista de dramas de amor que iam do simples namoro contrariado a uma paixão desvairada. Lucíula foi um romance ousado para a época. Seu tema escandalizou os leitores e a sociedade de então, pois contava a história ainda não colocada até então em termos literários entre nós, a prostituição. Apesar das roupagens românticas, pois a personagem era boa de coração, demonstrando isso na abnegação e no estoicismo com que se sacrificou por sua família. Não seria tão fácil a aceitação de um livro como esse, em que se mostra, né, como nessa cena que eu apresentei para vocês, que até então o Paulo visitava a Lúcia e demonstrava que estava namorando ela. Mas aí, a partir do momento que ele falou que isso seria completamente uma tolice, ela então resolveu mostrar o seu outro lado, né? A vida de alcova de uma famosa mundana. E mais, fazia dessa pecadora uma vítima da sociedade e a redimia de tudo, mostrando a face nobre do seu caráter. Não se chama Lucíula, a heroína, como seria de se esperar, mas apenas Lúcia. Lucíula, explica o prefácio, é o lampírio noturno que brilha de uma luz tão viva no meio da relva e à beira dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher que no abismo da perdição conserva a pureza da alma? Bom, então, essa é a figura feminina mais famosa de José de Alencar. Ele foi buscá-la na vida noturna para transformar na heroína do seu romance, certo? Então, assim, como é que Lucíula é descrita, né? Ela é descrita nos livros como uma jovem, né, de rara beleza e suave aspecto, que a faziam parecer uma jovem inocente. Pelo menos, essa foi a impressão de Paulo, que o levou a apaixonar-se, mesmo depois de saber quem ela era. Então, o romance, ele cita todos os momentos que Lucíula tinha uma contradição dentro dela. Ao mesmo tempo que ela tinha uma vida de luxo, né, ela também demonstrava um desejo de ter uma vida simples, mas honesta, né? Que aquela vida de luxo para ela era uma questão que ela não teve muita escolha. Então ela tinha que usufruir dessa vida enquanto ela podia, porque ela não seria jovem para sempre. Tal como a pintou o romancista, e se desprende de toda a história, ela era de natureza complexa, nas alternativas de sua vida e do seu temperamento. Boa nas intenções, mas devassa na prática da vida que levava. Interesseira e ávara, na conquista do dinheiro fácil. E, ao mesmo tempo, generosa, ao dar esmolas, ao ajudar parentes, né? Com um passado de luxo e dissipação, apaixona-se da maneira mais romântica pelo jovem que nela descobrira bondade e ternura. Enfim, era bem feminina, ao parecer tantas numa só. Paulo, no entanto, no entusiasmo da paixão definiu-a: tu és um anjo, minha Lúcia. Bom, então, o romance urbano aqui, ele vai descrever os comportamentos, a vida na corte, as relações entre as pessoas, né? Aí vai colocar em evidência uma personagem que era de uma condição baixa, né?
e vai colocá-la como esse ser em contradição. Bem aqui ela vai falar sobre a Lúcia. Lúcia contou-lhe a sua história, declarando para sempre morta a mulher que fora até então. Sua família viera morar na corte e viviam dignamente, até que a epidemia da febre amarela de 1850 atacou todos os seus parentes, pai, mãe, irmãos e tio. Somente ela foi poupada, vendo-se obrigada a cuidar dos outros. Assim foi que, por necessidade, entregou o corpo a um ricaço de nome Couto, para conseguir ajudar e apoiar os pais. Morreram-lhe a mãe, a tia e 2 irmãos. O pai, ao descobrir que ela recebera dinheiro de um homem em paga de sua honra, expulsa-a de casa. Depois disso, o caminho estava aberto à prostituição. Na sua nova vida, então, mudou de nome, pois chamava-se realmente Maria da Glória, em devoção à sua madrinha, Nossa Senhora da Glória. Depois de uma longa viagem que fizera à Europa, ao retornar, só descobrira uma única parenta viva, sua irmãzinha, de nome Ana, a quem tomou sob sua proteção e pôs no colégio. Bom, então nós vamos ver aqui, novamente, a questão de um ser, né, numa condição vulnerável, que é tomado pelas necessidades e que se leva a uma condição de se vender, né, de cometer um crime, para continuar ajudando outras pessoas. Na verdade, ela se sacrificou. Bom, esse romance, ele é dividido em 20 capítulos. Eu não acho muito grande, né? Vocês podem até pesquisar e encontrar e dar uma lidinha. Eu levei 2 dias para reler, mas eu já tinha lido aos 14 anos e depois li novamente aos 23. Então, foi só uma releitura, muita coisa que já estava na minha memória, né? Bom, o que é imprescindível para vocês saberem sobre o romance do romantismo, a prosa romântica, né? Primeiro, após a independência do Brasil, em 1822, os escritores românticos tomaram para si o compromisso de criar uma literatura com traços da cultura brasileira. Qual foi a atitude dos autores de romance no Brasil que reafirmou este compromisso? Essa resposta está nessa aula. Destaca as principais características do romance indianista. Os romancistas brasileiros que se dedicaram à produção do romance indianista buscaram fatos, principalmente em qual fonte? Qual foi o fator mais importante que os romances regionais destacaram a respeito da sociedade brasileira daquela época? Bom, essa pergunta é muito importante porque quando vocês forem estudar o modernismo, vai haver um diálogo entre os autores regionais do modernismo, da fase regional terceira, com os romances românticos da fase do José de Alencar, né, regional e tal. Qual é a característica destacada do romance regional que influenciou outros períodos da literatura brasileira? Quais são as principais características do romance urbano? Bom, essas questões são fundamentais para vocês. Eu espero que vocês deem uma lida no conteúdo e busquem, né, responder essas questões. Eu não vou colocá-las no formulário, mas na próxima aula de interação eu vou respondê-las com vocês. Por que eu não vou colocá-las no formulário? Porque o estilo do formulário, ele é diferente, é questões de múltipla escolha, né, objetivas. Eu posso colocar uma ou duas, mas eu não vou colocá-las todas, não. Então, vocês procurem respondê-las, pesquisar um pouco sobre esse assunto, né? Bom, eu vou colocar uma coisa para encerrar a nossa aula aqui. Eu pesquisei, foi muito, eu não vou deixar passar. Sei que o tempo já foi, meus 20 minutos.
Românticos são loucos, desvairados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são românticos são lindos e piados, que choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo. São tipos populares que vivem pelos bares e mesmo certos não pedir perdão. Passam a noite em claro, conhecem um gosto raro de amar sem medo de julgar desilusão. Romântico é uma espécie de extinção. Românticos são loucos, românticos são loucos e vagados, que querem ser o outro, que pensam que o outro é o paraíso. Românticos são lindos, românticos são lindos e piados, choram com baladas, que amam sem vergonha e sem juízo. São tipos populares que vivem pelos bares e mesmo certos vão pedir perdão. Passam a noite em claro, conhecem o gosto raro de amar sem medo de outra desilusão. Romântico é uma espécie de extinção. Romântico é uma espécie de extinção. Bom, para vocês eu deixo uma ótima semana, né? E a nossa atividade já vai estar lá no formulário. Procure responder as questões que eu deixei para vocês. Um abraço a todos, uma ótima semana e um ótimo feriado de 7 de setembro. Abraço e tchau, pessoal. Fiquem bem, se cuidem, procure se cadastrar para se vacinar, para a gente poder voltar. Tchau.